pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui um autovlog para eu falar a respeito das minhas primeiras impressões ao guiar o Hyundai HB20 com um motor 1.0 turbo de 3 cilindros, 98 cavalos e 13,8 kgfm de torque, e também vamos falar a respeito do Hyundai HB20 1.6, aliás HB20S, a versão sedã, com motor 1.6, 122 cavalos e 16 kgfm de torque. Bom, primeiramente eu queria falar um pouco das críticas que eu tenho muito grandes em cima do HB20, que eu particularmente não sou fã do HB20, eu não gosto muito do HB20, bem como do Onix. Já começa por ser um projeto somente para o Brasil. Isso é uma coisa que eu detesto, de não ser uma coisa mundial. Por que a gente tem que ser diferenciado dos outros, né? Em termos de segurança, principalmente quando nós comparamos com o Hyundai i20, que é um modelo compacto oferecido pela Hyundai no restante do mundo, né? Então por que nós temos que ser menos, né? Bem como acontece com o 208, que não tem a mesma segurança, 2008 também, C3, enfim, né? Nós somos menos do que um europeu, do que um americano? Eu acho que não. Enfim, em segundo lugar, porque eu não gosto muito da posição de dirigir, porque eu acho ele um pouquinho elevado. Mas é muito melhor do que o Onix, já começa por aí, porque eu já não dirijo com a cabeça enfiada no teto, né? Então já está muito melhor nesse sentido, né? Então a posição de dirigir é um pouco elevada, mas ainda dá para se relevar. É semelhante aí a do Sandero, do Logan, então não tem como falar muito. Em terceiro, a direção hidráulica, que ela é excessivamente leve quando você está em velocidade de estrada, e isso me irrita um pouco, porque o carro também é muito sensível a ventos laterais, né? Então são críticas que eu acho que a Hyundai deveria melhorar muito, afinal é um dos carros compactos mais desejados do país, né? Em quarto lugar, porque é o compacto mais roubado da cidade do Rio de Janeiro, tem essa vírgula. Ele é muito desejado em... Você vê sempre o HB20 metido num roubo, infelizmente. E você acaba comprovando isso pelo valor do seguro, que é bastante alto quando comparado ao da concorrência, aqui no Rio de Janeiro, tá? Não estou dizendo em outras praças. Mas enfim, é o conceito que o brasileiro gosta, né? O desenho que dá para exibir bem para o vizinho, que é bonito, e a telinha colorida que também dá para exibir para o vizinho. Porque controle de tração e estabilidade não dá para exibir, só dá para salvar a sua vida. Apenas isso. Enfim, tô brincando, gente. Agora vamos falar sério a respeito do HB20. Vamos começar pelo 1.0 turbo. Bom, as primeiras impressões que eu tive, quando eu olhei a ficha técnica dele, eu achava que eu ia encontrar algo muito parecido com o Up TSI, porque o Up é uma coisinha divertida de dirigir, né? Bem forte e tal. Mas o HB20 ele não é tão forte como o motor 1.0 turbo. A curiosidade é que o 1.0 turbo é um modelo da linha HB20 mais pesada. Ele pesa 1.050 kg, enquanto os HB20s normais, como o 1.6, pesa 1.040 kg. O HB20 1.0 aspirado pesa 990 kg. Então ele acaba sentindo um pouco desse peso. Mas não sente muito não, porque ele é turbo. Ele tem um turbo lag bem levezinho no início, até ali a faixa de 1800 RPM. A partir dos 1800 RPM ele começa a puxar bem e vai puxando bem até os 5000, tranquilamente, e tem um ronquinho gostoso, tá? Uma coisa que nós temos que dar uns parabéns à Hyundai é quanto ao câmbio. O câmbio é maravilhoso, o câmbio manual que eles estão utilizando, a ponto de eu achar ele até superior ao dos Volkswagen, tá? Em qualidade de engates. É muito preciso, é muito suave. Com um dedo você muda as marchas, é impressionante, tá? Eles chegaram a um ponto de montagem do câmbio muito bem feita, muito bem executada. E a embreagem leve também combina com o carro. Mas uma opção automática nessa versão turbo também seria bem-vinda, afinal a versão turbo ela veio como um intermediário do HB20, ele veio realmente ser, entre aspas, o HB20 1.4. Nas acelerações ele vai muito bem, você chega a 100 km com muita facilidade. Eu utilizei o carro com gasolina, ele chegou aos 100 km aí por volta dos 11 segundos e meio, tá regular, tá ótimo. O que eu gostei foi da economia de combustível. Com esse motor 1.0 eu consegui fazer 13 km por litro dentro da cidade com o ar-condicionado ligado, e na estrada
eu consegui em média de 16 km por litro com ar-condicionado ligado a 110 km por hora. A 120 km por hora ele está a 3.200 RPM e a 100 km por hora ele está a 2.800 RPM, ou seja, super adequado, escalonamento do câmbio perfeito, mais uma vez. E de 6 marchas, né, o que eu acho muito legal, né, principalmente que queriam um belo overdrive na estrada. Faltam controles de tração e estabilidade, vamos bater aqui nessa tecla, né, mas enfim. É um carrinho interessante dentro da faixa dele, a montagem do interior dele é muito bem executada, isso vale para o 1.6 que eu vou falar em breve. Tá? Eu achei o posicionamento dos botões no volante muito bem feitos, tá? E sempre vem completo, né? Com kit dignidade completo, né? Porque vem com ar-condicionado, direção hidráulica, infelizmente mal calibrada, podia ser a elétrica do HB20X, que é muito melhor, tá? E vem com todo o conjunto elétrico, sempre vem com rádio, então eu achei isso muito legal. Um pecado da versão 1.0 Turbo é que ele ainda mantém o anacrônico tanquinho de partida frio, né? A Hyundai poderia ter evoluído nisso, né? Fala sério. Mas enfim. Agora vamos falar a respeito do HB20S 1.6 automático. Bom, eu já ia com um certo preconceito com ele, que eu já havia testado ele logo no lançamento. E eu havia achado que o câmbio dele estava muito parecido com o Chevrolet de 6 marchas, ali que foram produzidos a partir de 2013, aquele escalonamento super curtinho, né? Muito curto e com alguns trancos. Né? E do nada ele voltava a marcha e isso me irritava. Mas nesse modelo que eu dirigi, que eu conduzi, o câmbio já estava bem melhor, bem mais aceitável, ao nível de um Aisin de 6 marchas, bem gostoso mesmo, tá? Trocando as marchas de uma maneira correta e coerente. E o que eu gostei muito, motor muito girador, como sempre foi um 1.6. Então, qualquer aceleradinha que você dá, você já ia longe, né? Ele foi muito parecido com o comportamento do March, né? Com o câmbio CVT, muito parecido com o desempenho do March também, né? O March um pouquinho mais rápido porque ele é mais leve também, né? Mas em termos de aceleração muito bom, muito rápido. O câmbio é relativamente longo, em sexta marcha a 100 km por hora eu estava em torno de 2.600 RPM, a 120 estava 3.000 adequado. Eu achei ele um pouco beberrão no ciclo urbano, que eu utilizei o carro com gasolina. Ele gera 122 cavalos, antes de mais nada, né? 122 cavalos e 16 kgfm de torque a 4.500 RPM, mas antes de mais nada eu achei ele um pouco beberrão. Ele fez em torno aí de 11 km por litro dentro da cidade. Quando a gente compara com os outros 1.6 mais modernos, tem alguns que fazem um pouquinho melhor, em torno de 12, né? Ele podia já ter um start-stop, né? Porque a concorrência já está vindo com isso. Mas em estrada consegui em torno de 16,2 km por litro, achei super adequado. E muito desempenho sempre, tá? Com o ar-condicionado ligado, muito bom. E o acabamento, novamente eu falo, foi equivalente ao do hatchback turbo, muito bem executado, muito bem feito. Ele chama a atenção por conta desses detalhes, né? Então é um carrinho interessante, principalmente é um carrinho da moda, né? Principalmente para quem quer se destacar, é o carro exato, né? Porque todo mundo vê, apesar da quantidade de HB20, compra numa cor diferente, mas muito interessante. Falta o controle de tração e estabilidade, e nessa versão 1.6 não tem mais tanquinho de partida frio. Isso é legal. E é isso. Então, e aí, pessoal? Vocês teriam um HB20? Digam aí embaixo. Curtam, compartilhem, discutam aí embaixo. Valeu!